Por muito tempo, a Idade Média foi retratada como um enorme buraco negro entre o esplendor do mundo clássico e o brilho do Renascimento. Um milênio de ignorância, sujeira, fanatismo religioso e gente acreditando que a Terra era plana. Mas e se te disséssemos que muito disso é mito? E que, embora a vida fosse dura, a Idade Média era bem mais complexa do que a caricatura que Hollywood criou? Para entender esse período com mais justiça, precisamos sair das torres dos castelos e caminhar até onde a história realmente acontecia: os campos, as aldeias, as feiras. Porque se existia alguém que de fato representava a Idade Média, essa pessoa era o camponês, que vivia longe do luxo dos nobres e da erudição dos mosteiros. E a vida dessa gente comum era, na maior parte do tempo, tudo menos romântica. Imagine acordar com o nascer do sol. O ar é úmido, o chão é de terra batida e sua cama, quando muito, é um monte de palha. Você escuta os grunhidos dos porcos, eles dormem dentro de casa com você. Sente o cheiro do mingau de cevada esquentando no fogo. Essa é a manhã típica de um camponês medieval. A alimentação, como tudo, era funcional. O cardápio girava em torno do que havia à disposição e do que a terra podia dar. Pão, caldos de legumes, mingaus de grãos, às vezes uma fruta da estação. Carne, rara, e geralmente em dias de festa. O mais comum era porco salgado ou peixe seco. E esqueça o açúcar, era artigo de luxo. Quando dava sorte, usava-se mel. A rotina era puxada. Homens e mulheres trabalhavam no campo do amanhecer até o entardecer. Arar, plantar, cuidar dos animais. Crianças ajudavam desde cedo. Ninguém falava em aposentadoria. O corpo se aposentava quando não aguentava mais. Grande parte da população era composta por servos, que viviam presos à terra do senhor feudal. Isso não era escravidão, mas também não era liberdade. Você podia cultivar um pedaço de terra, mas devia entregar parte da colheita ao senhor, pagar taxas para usar o moinho, para casar, até para morrer. A estrutura era rigidamente hierárquica. No topo, os nobres e o clero. Na base, o povo. As chances de ascender eram mínimas, a não ser que você entrasse para a igreja, o único elevador social disponível. A vida medieval era profundamente religiosa. Não porque todos eram místicos por escolha, mas porque a igreja era o coração ideológico, moral e muitas vezes político da época. Ela determinava o calendário, os dias de jejum, os rituais, os pecados e as promessas de salvação. Deus estava em tudo, na chuva que não vinha, na peste que chegava, no parto que dava errado. As doenças eram vistas como castigos divinos. E a cura, muitas vezes, envolvia mais orações do que tratamentos. Isso não quer dizer que não houvesse medicina. Existiam curandeiros, parteiras, monges com conhecimentos de plantas medicinais. Mas também havia práticas como sangrias, exorcismos, uso de amuletos e intervenções que hoje seriam classificadas como tortura. Um dos maiores mitos sobre a Idade Média é o da total ausência de higiene. Nem tanto ao mar, nem tanto à lama. Sim, os padrões eram bem diferentes dos atuais, mas havia banhos, especialmente até o século XIII, com casas públicas em muitas cidades. O problema foi que, com a chegada de epidemias como a peste negra, passou-se a acreditar que a água abria os poros e facilitava a entrada de doenças. Daí o medo do banho. Resultado, o hábito caiu drasticamente e o perfume passou a ser mais usado do que o sabão. Mas mesmo sem banhos frequentes, as pessoas se lavavam mãos, rosto, pés, principalmente antes das refeições ou cerimônias religiosas. Água potável era um desafio, pois os rios também serviam como esgoto e depósito de lixo. A peste negra é o evento mais famoso da medicina medieval, e com razão, ela matou cerca de 1/3 da população da Europa em poucos anos. Mas ela foi apenas o ápice de um cenário constante de doenças como varíola, lepra, tuberculose, desenteria e tantas outras. Os surtos eram frequentes,
os recursos escassos e a compreensão sobre contágio inexistente. Os mais pobres, claro, sofriam mais. Viviam aglomerados, mal alimentados, sem acesso a curas ou isolamento. Nem só de sofrimento vivia o camponês. Havia também momentos de respiro, festas religiosas, feiras sazonais, casamentos, colheitas. A música popular era simples, mas presente. Havia danças, histórias contadas à noite, jogos rudimentares com pedras e ossos. As igrejas também cumpriam papel cultural. Os vitrais, pinturas e sermões contavam histórias para um povo majoritariamente analfabeto. E o sino era o relógio coletivo da aldeia. A mulher medieval comum trabalhava tanto quanto o homem. Ela cuidava da casa, dos filhos, do fogo, do campo, dos animais e ainda podia participar de mercados e feiras. Embora vivessem numa sociedade patriarcal, muitas tinham papéis centrais na economia local e algumas, especialmente as viúvas e as religiosas, conseguiam mais autonomia. Havia ainda mulheres curandeiras, parteiras e até nobres com forte influência política, como Eleanor da Aquitânia. Muito do que achamos saber sobre a Idade Média é fruto de distorções. A ideia de que todos acreditavam na Terra plana, por exemplo, é falsa. Os estudiosos da época sabiam da esfericidade do planeta desde Aristóteles. A noção de que a ciência foi sufocada pela Igreja também é exagerada. Foi dentro dos mosteiros que o conhecimento foi preservado, que livros foram copiados, que surgiram as primeiras universidades. A fé e a razão coexistiam, às vezes em tensão, mas coexistiam. Outro mito comum é o da vida curta. A expectativa de vida ao nascer era baixa, sim, em torno de 30 anos, mas isso se devia à alta mortalidade infantil. Quem sobrevivia à infância podia chegar aos 50 ou 60 anos, especialmente em ambientes mais estáveis como conventos e cidades comerciais. A vida de uma pessoa comum na Idade Média era feita de contrastes, entre a fome e a fartura da colheita, entre o medo da peste e a alegria das festas, entre a opressão dos senhores e a solidariedade entre vizinhos. Não era um inferno na terra, mas também não era um paraíso perdido. Era, como todo período da história, humano, cheio de dificuldades, de crenças, de tentativas de sobreviver e de vez em quando, de viver.